né? Foi o trabalho que ele exerceu, que ele fez de divulgação. Sempre viajamos juntos. Quando eu decidi ser candidata a deputada, eu apenas disse o que eu queria, e quem articulou tudo foi o meu esposo. Foi ele quem montou a equipe, junto ao Jackson, junto ao chefe de gabinete Luciano, aos meus filhos. E foi ele quem, toda a articulação foi ele. Meu trabalho foi para as ruas, foi bater de porta em porta, foi visitar as igrejas, foi pedir apoio, orações, e para a mídia social, falar algumas coisas, pedir a confiança do povo, né? Mas todas as outras articulações, as parcerias políticas com outros candidatos, tudo isso foi feito por ele. E, então, meu marido, ele era uma pessoa muito importante na minha vida. Minha filha, agora não é questão de confiar ou não confiar, é questão de esperar que o andamento das coisas. Por quê? Porque nós estávamos num momento de harmonia muito boa na nossa casa. Os filhos, nós estávamos vivendo um momento muito, muito bom no nosso lar, na nossa família. E eu não sei se foi provado, se for provado que foi os meus filhos. Eu preciso da resposta, eu preciso do motivo, e se foi um dos meus filhos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça, porque eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso, eu perdi um amigo, um parceiro, e eu quero justiça, seja quem for que tenha cometido tal ato, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. Uma dúvida se ele estaria perdido ainda ou não. E segundo, um dos seus filhos teria dito à polícia que você e mais 3 filhas teriam colocado remédio na comida do seu marido, e que uma delas teria pagado a um dos seus filhos para matar ele. Queria saber o que a senhora tem a dizer sobre essas teorias. Bem, sobre o meu celular, eu disse ontem na delegacia, o doutor Fabiano estava lá, foi pedido a mim, meus pendrives de trabalho, meus HDs, porque é lá que eu guardo a foto de todos os meus filhos, porque são muitos filhos. Eu tenho uma família, né, grande, e eu guardo as fotos em HD, nossas fotos, algumas coisas importantes, minhas, pessoais. E quando me foi pedido, eu entreguei uma caixa onde estavam todos os HDs, estavam os meus pendrives, meu celular esteve comigo lá, a Jackson estava presente, viu que eu estava presente lá com o meu celular. Se perguntarem para mim hoje aonde está esse celular, eu respondi ontem na delegacia que eu não sei, né? Como eu disse, eu tenho uma casa cheia de filhos, e o meu celular, eu nunca fui uma pessoa apegada a celular. As pessoas que convivem comigo sabem disso, os meus amigos de fora também sabem, que ligavam para mim, era difícil entrar em contato comigo diretamente, falavam com meu marido, com alguns dos meus filhos, porque o meu celular ficava na mão dos meus filhos, ficava na mão das crianças jogando, joguinhos, enfim, como todas as minhas coisas na minha vida lá em casa é coletiva. Né? Minhas coisas não são muito pessoais, são minhas e dos meus filhos. Então, eu não sei de verdade aonde está meu celular, porque eu não parei. Eu não parei para ver isso. Eu acho que isso é a coisa menos importante para mim ver agora. O que eu quero agora, que o mais importante é que esse caso seja esclarecido. Quanto a medicação já foi respondida, em outro momento, meu esposo passou por um período de doença,
teve internado na UTI coronária até, ele tinha crises de ansiedade, passava mal, bastante mal, até no último dia, quando eu ganhei as eleições, nós não conseguimos fazer a nossa carreata de vitória, porque ele não aguentou, ele passou muito mal, né? A emoção foi muito forte e fez com que ele passasse mal. Quanto aos remédios que eram dados a ele, ele tinha essa dificuldade de tomar medicações, e não era a Flor de Lis e as filhas, não. Eu tenho uma moça que me ajuda em casa, uma senhora, uma missionária, que também me ajudava, irmãs na igreja. Quando eu chegava durante o domingo, nós passávamos o dia lá, e as irmãs na igreja me ajudavam. Eu ia lá e pedia: a gente, está na hora, ajuda aí, porque eu vou estar lá ocupada. Nada disso era feito assim às escondidas, eram feitos nos momentos necessários e sempre publicamente, nunca às escondidas. São muito recentes, endoscopia, ele fez vários tipos de exame de sangue, mapeamento. Eu tenho todos os exames do meu esposo e são muito recentes e estão lá para comprovar a veracidade do que eu estou falando. Deputado, boa tarde, Nicolás aqui do G1. Eu queria, na verdade, perguntar à senhora em relação a uma das primeiras hipóteses que aconteceu, inclusive pela concentração dos disparos no corpo do seu marido, se haveria alguma relação com uma suposta traição que ele poderia ter feito, né, assim, uma relação extraconjugal, e se a senhora acredita que é possível que outros filhos estejam envolvidos. O nome, querido? Nicolás. Nicolás, de novo, eu vou sempre falar das pessoas que me conhecem, né, gente? Que conviviam comigo. É quase impossível, Nicolás, que o meu marido estivesse me traindo. Eu não acredito nessa hipótese. É uma hipótese que eu não acredito. Nós tínhamos uma convivência de muita confiança. Nós não éramos só marido e mulher, nós éramos mais do que isso. Nós éramos amigos, nós éramos parceiros. Nós tínhamos uma cumplicidade muito, muito boa, muito linda. E todas as vezes que eu estava nos lugares, quando eu fui eleita deputada federal, todas as semanas, meu marido ia comigo para Brasília. Ele não ia só me deixar na Câmara, ele ficava lá comigo. Quando eu tive as minhas limitações, eu pessoalmente fui ao presidente da Câmara, eu acho que eu posso falar, né, doutor, ao Rodrigo Maia, pedir que autorizasse por um tempo a presença do meu marido dentro do plenário, para me ajudar a me sentir mais segura, para me ensinar de verdade e me dar mais segurança nesse primeiro período de mandato. Ela está reforçando a todo instante, né, o quão importante era o Anderson na carreira política dela. Tinha um papel que assumia à frente de todas as articulações da carreira dela como deputada federal no primeiro mandato. O meu marido ia comigo para o PSD. Então, meu marido, ele estava sempre presente. Nas viagens como cantora, vocês podem conferir nas igrejas, nos pastores, nós sempre viajamos juntos. Houve 1 ou 2 casos apenas de eu viajar sozinha, mas nunca viajei sem o meu marido. Quando ele saía de casa para o trabalho no nosso gabinete no centro do Rio, ele saía acompanhado do filho, que um deles está até aqui comigo hoje. Era o filho que dirigia para ele, sempre tinha um filho com ele. Então, de verdade, Nicolás, eu não acredito e desfaço isso. Eu não acredito nessa hipótese de traição do meu marido. A mulher, quando ela é traída, ela desconfia. E eu tenho certeza, a senhora botaria a mão no fogo? Colocaria. No quintal da casa da Agora a fogueira, vamos ver o que ela responde sobre a suposta fogueira para apagar vestígios do crime dentro da casa dela. Vamos ver. O que é que foi queimado? E a outra
pergunta, a polícia achou uma arma num dos quartos da casa da senhora. A senhora tinha conhecimento de que havia uma arma ali? Sobre a fogueira. No dia da fogueira, o Jacques estava na minha casa, a polícia estava na minha casa, havia sido feito um desmatamento lá, porque o mato estava muito alto, tanto que quem for à minha casa hoje, os materiais do jardineiro ainda estão lá expostos, e o que foi queimado foi exatamente aqueles excessos de mato. Eu tenho crianças em casa, a polícia mexeu, revirou todo o material e nada foi encontrado. Então, não houve uma fogueira para essa questão de queimar provas. Isso não foi encontrado, então isso não é verdade, é irrefutável. Contra a arma na minha casa, jamais permiti arma dentro da minha casa. Nunca soube da existência de arma dentro da minha casa. Então, isso aí também é algo novo. Esse cômodo que foi revistado já tinha sido revistado uma primeira vez e não tinha sido encontrado nada. E aí, na segunda vez, foi encontrado essa arma, né? Mas não sabia da existência dela. Boa tarde, deputada Marina Lang, do UOL. Tudo bom? Eu lamento muito pela situação pela qual a senhora está passando, mas eu queria perguntar se a senhora viu os vídeos da polícia que mostram os seus 2 filhos que estão presos atualmente na divisão de homicídios, na cena do crime, antes do carro em que a senhora estava com seu marido. E eu queria ver se eu queria saber se a senhora viu esses vídeos, o que a senhora pensa desses vídeos, mostrando eles na dinâmica do crime, minutos antes, enfim, do crime ter acontecido. Eu não, como eu disse, eu estava medicada. O pouco que eu vi no jornal. E quando eu vi a mostragem da cena anterior à chegada do carro, que eu estava com meu marido, o filho que mostrou foi o meu filho Daniel, que estava chegando da rua. Ele é músico, ele fica realmente até tarde, ele toca em igrejas evangélicas. Quem chegou ali na filmagem foi o meu filho Daniel, e quem mostrou saindo foi o Lucas. O Flávio, quando mostra ele já saindo com o carro em busca de uma viatura que ficava perto. Nós tínhamos esse conhecimento realmente dessa viatura que ficava perto ali de casa, e ele foi atrás dessa viatura e logo em seguida ele retorna com o carro. Foi a imagem que eu vi. Deputada, boa tarde. Carolina Heringer, dos jornais Extra e Globo. Primeira questão que eu queria que a senhora esclarecesse é porque, desde o início, houve uma insistência numa versão de latrocínio, mesmo com a polícia não acreditando, desde no primeiro momento a polícia não acreditava nisso. Por que essa insistência nessa versão é a primeira coisa? E eu queria insistir na pergunta da minha colega sobre um fato narrado por um dos seus filhos, de uma proposta de R$10 mil para que matassem o Anderson. Isso chegou ao seu conhecimento? Isso é algo que já havia sido falado? O que você tem a dizer sobre isso? Essa proposta, eu estou sabendo aqui, nesse exato momento, por você. Até então, não tinha chegado ao nosso conhecimento, acredito que do doutor também não, nem do Jackson. Isso eu estou ouvindo aqui, dessa questão dos 10 mil, não tinha conhecimento disso. Sobre a questão do latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, o portão da garagem, eu cheguei com meu marido, o portão da garagem ficou aberto. Ele não fechou imediatamente, até porque nós estávamos super tranquilos naquela noite, né? Eu até brinquei com eles antes de eu entrar. Eu disse: Carinha, fecha o portão.
E quando ele abriu o carro atrás para pegar a mochila, eu tornei a falar com ele, falei, cara, fecha o portão, porque ali já havia acontecido muitos assaltos naquela rua. Minhas filhas foram assaltadas ali. Um vizinho perdeu o carro dentro da garagem ali, foi assaltado dentro da garagem ali. Então, até que prove o contrário, todas as hipóteses são viáveis. Entendeu? Nenhuma hipótese caiu por terra ainda. Eu falei que eu acreditava que ladrões tivessem entrado e tivessem matado meu marido. Isso. Querida, eu acredito em todas as... Hoje eu estou junto com a polícia para que eles me mostrem e provem o que foi que aconteceu. Se foi roubo seguido de morte ou se foi um assassinato feito por alguém de dentro da minha casa ou de fora da minha casa. Ninguém até agora pode afirmar realmente o que foi que aconteceu. Boa tarde, deputada. Tatiana Campbell, da Band News FM. Queria que você comentasse quem você acha que pode ter sido o mandante desse crime e qual seria a motivação. O Anderson do Carmo, ele vinha sofrendo algum tipo de retaliação ou alguma coisa parecida? Meu marido não estava recebendo nenhum tipo de ameaça. Que nós, amigos e familiares, soubéssemos, ele jamais omitiria isso. Se não falasse comigo, ele falaria com os filhos, porque ele tinha um cuidado muito especial de me proteger. Né? Talvez comigo ele não falaria, mas com certeza falaria com os filhos, falaria com o próprio Jacques, que é um grande amigo, com o assessor dele de imprensa, com o meu chefe de gabinete, que é o Luciano, que é um amigo mais chegado que irmão. E ele não ouve isso. Meu marido não falou nada sobre isso, sobre estar recebendo ameaça de morte. Não lembro qual foi a segunda pergunta que você fez. Não sei. É o que eu já disse aqui antes. Eu estou empenhada para saber por que o meu marido morreu. Quem foi e o porquê? Oi, deputada, boa tarde. Jonathan Ferreira, da Rádio Itatiaia. Vou até voltar um pedaço da pergunta que o colega fez sobre a fogueira que a polícia relatou que encontrou na sua casa no dia que foi fazer o mandado de busca e apreensão. A senhora disse que eram galhos, enfim. Primeiro eu queria saber se a senhora tinha conhecimento, se foi a senhora que colocou fogo, autorizou, ou se era algo normal na sua casa, ou se aquilo foi atípico. E sobre o celular, na verdade, o celular do Anderson não foi encontrado ainda. A senhora disse que a senhora não é apegada ao celular. Eu queria saber o que a senhora tem de informação do aparelho dele, se está com algum filho, se a senhora tem algum tipo de ideia do que pode ter acontecido, e também sobre um suposto lençol que foi encontrado dentro da sua casa com manchas de sangue. Queria que se a senhora, por gentileza, pudesse comentar essas três situações. Obrigado. Logo depois do ocorrido, eu realmente, se perguntar onde está o celular do meu esposo, eu não sei. Ontem foi o que mais foi perguntado, indagado. No dia do assassinato do meu esposo, né, logo depois que tomaram conhecimento, a minha casa, como a garagem ainda permanecia aberta, foi uma romaria dentro da minha casa. Muita gente entrou dentro da minha casa, pessoas conhecidas e muita gente estranha. Né? Eu não tenho como dizer ao certo quantas pessoas andaram, circularam por dentro da minha casa, mas sei que foram bastante gente, bastante curiosos, circulando por dentro da minha casa. Não sei, queria muito, esse celular é importante, não é nem para a polícia, pode até ser importante para a polícia nesse momento, mas ele é muito mais importante para mim, porque lá está os nossos últimos momentos assim, maravilhosos juntos. O meu primeiro jogo que eu assisti da Seleção Brasileira em Brasília com meu esposo estava registrado nesse celular.
Nosso jogo que nós fomos no Flamengo, também lá em Brasília, nossas viagens e alguns momentos só nossos especiais estavam lá nesse celular. A minha agenda de cantora era feita por esse celular. As coisas eram por esse celular. Nossos amigos, os nossos maiores contatos estavam nesse celular. E depois que alguém ouvir ou ler a reportagem e estiver de posse desse celular, eu queria aproveitar para fazer um apelo por aqui, pela mídia, e pedir a quem estiver com o celular do meu marido que, por favor, devolva. É muito importante para mim. Eu quero muito ter esse celular. Ele é importante demais na minha vida e eu queria muito que me devolvessem o celular. As outras coisas que se perderam dentro de casa, não faço questão, porque muitas outras coisas foram subtraídas, foram sumidas. Né? Meu filho tinha tirado do braço dele a pulseira de ouro dele, era a única que ele tinha, que ele usava muito, colocado na cabeceira do nosso quarto. Essa pulseira também desapareceu, alguns objetos sumiram, né, do nosso quarto, da nossa casa. Eu não faço questão desses objetos, mas um deles é a pulseira de ouro, tem o anel também desaparecido, que a gente não consegue encontrar, alguns relógios dele, porque meu marido ele amava relógios, quando a gente viajava, ele gostava muito de relógio, né, de ter bastante relógios. Alguns desses relógios foram também os que não estavam guardados, os que estavam, porque ficavam soltos dentro da gaveta da cômoda, em cima da onde fica o aparelho de TV, e desapareceram, sumiram. A deputada faz um apelo para quem tiver com o celular do marido seja devolvido. É claro que quem sumiu com esse celular sumiu de propósito. Não posso dizer assim. Quem é que vai devolver uma prova de crime, né? Eu não tenho como afirmar, doutor Jackson, no dia, eu não tenho como afirmar o momento em que sumiu, o horário em que sumiu, né? Eu só sei que sumiu, porque quando eu quis a pulseira, ela já não estava mais lá. Minha filha disse, mãe, tá na cabeceira, e não estava mais. Os relógios não estão mais lá, o celular não está mais lá. Eu não posso afirmar qual foi o momento em que eles sumiram, porque é o que eu já acabei de dizer aqui, entraram muitas pessoas dentro da minha casa. Ah, querido. Eu só perguntei se foi com o aval da senhora, até para esclarecer. Não. Sumiu. Eu queria saber se a senhora desconfia que alguém tenha entrado na sua casa, além de subtrair as coisas, colocado fogo e queimado provas. Não, eu não estava. Eu estava até deitada, eu não sei, é muita coisa, como estava sob efeito de medicação, tem muita coisa que eu não sei afirmar 100%, mas que não fui eu que mandei colocar essa fogueira. Meu filho fez isso, um dos meus filhos fizeram isso, junto com o moço que estava lá tomando conta o próprio jardineiro trabalhando lá, entendeu? O Jacques estava presente nesse dia lá, tinha outras pessoas presentes, e quando o fogo foi colocado. Então, nada premeditado, e era uma coisa que já tinha acontecido outras vezes lá em casa. Todas as vezes que se cortava o mato, porque era muito grande, já tinha aparecido cobra na minha casa. Eu tenho crianças pequenas, do lado tem um terreno cheio de matos, e o mato crescia também lá em casa, e todas as vezes que isso era feito, se perguntar aos meus vizinhos, isso era queimado. Não, porque a polícia mexeu muito. Eu acho que se qualquer metal, qualquer, né, doutor, objeto que estivesse ali, seria encontrado, mesmo danificado, queimado, a polícia teria encontrado. Tá, deputada, por favor. Deixa eu ajudar nessa questão, porque eu fui citado por ela algumas vezes. Eu posso ajudar nisso. Eu nunca tinha ido
à casa da deputada. Eu fui nesse dia porque ela tinha diretamente marcado com o Fantástico, com o pessoal do Fantástico, para dar uma entrevista ao Fantástico, que nós, quando chegamos lá, suspendemos a entrevista. Ela tinha marcado com o Fantástico naquele dia, às 2 horas da tarde. Eles disseram que havia uma entrevista marcada, a entrevista foi desmarcada, e esse assessor dela foi até a casa dela. A casa viu isso, do lado, assim, na varanda, tinha lá um cortador de grama, e tinha, a polícia viu, porque a polícia chegou algum tempo depois, tinham vários sacos com grama fechado, que foram gramas recolhidas, e o que se dizia lá é que a casa tinha sido preparada porque o Fantástico ia estar lá, e aí os cuidados que fizeram foi esse. Nós chegamos, a deputada não estava, ela tinha saído, tinha ido visitar o filho, e foi quando a polícia chegou. A polícia chegou e o quadro era esse. E lá no fundo, de fato, já tinha sido queimado, acho que lixo ou grama, não sei, mas só ajudando, porque eu, de fato, estava lá, eu, a Lívia, tinham outras pessoas que estavam lá, e nós fomos lá para ajudar a deputada na entrevista ao Fantástico, que eu pedi que ela suspendesse, que não ocorresse essa entrevista.